Concord é a capital de Nova Hampshire, nos Estados Unidos. Essa cidade abriga pouco mais de 40 mil pessoas em um ambiente agradável e com uma extensa vegetação que se infiltra por entre as ruas. No lado leste da cidade, se você cruzar o Merrimack River, chegará a uma área conhecida como Alton Woods. Esse local está entre a parte mais urbanizada e o campo, entregando o ambiente perfeito para quem busca acesso e tranquilidade. Era ali que morava o casal Stephen e Wendy. Em 2022, ele tinha 67 anos de idade. Stephen nasceu e cresceu em Concord. Estudou na Universidade de Notre Dame e recebeu o convite de diferentes colégios com a proposta de bolsa integral. Ele se desenvolvia na área de direito, e suas habilidades acadêmicas o destacavam dos demais. Stephen olhou para a carreira como advogado e recusou. Algo fez com que ele mudasse de ideia, e a vida entre pilhas de processos foi trocada por uma vida dedicada a ajudar os outros. Ele se inscreveu na Peace Corps, uma agência governamental que envia voluntários a áreas mais necessitadas do mundo, para auxiliar em diferentes tarefas, entre elas educação, saúde e desenvolvimento profissional. Stephen passou alguns anos na África realizando trabalho voluntário antes de ser transferido de volta aos Estados Unidos para trabalhar na sede da agência em Washington. Foi então que ele conheceu o amor de sua vida, Wendy. Um ano mais nova, ela tinha 66 anos em 2022. Wendy Reed nasceu em Togo, na África. Ela fez parte do time nacional de basquete e viajou para diferentes lugares do mundo por conta do esporte. Suas habilidades conseguiram o convite de uma universidade em Washington e ela aceitou. Foi nesse local que ela conheceu Stephen. Eles foram apresentados por um amigo em comum e descobriu que Stephen sabia falar o mesmo idioma que Wendy. Eles se aproximaram, começaram a namorar e se casaram em 1984. Stephen era mais reservado e mantinha poucos amigos, enquanto Wendy era extrovertida e fazia novas amizades com facilidade. Eles eram inseparáveis e realizaram centenas de atividades voluntárias juntos. Eles tiveram 2 filhos, viajaram e tiveram uma vida razoavelmente confortável. Ambos estiveram no Haiti em 2010, durante o terremoto, e permaneceram lá para ajudar após a tragédia. Em 2019, após uma vida inteira dedicada a ajudar as pessoas, eles se aposentaram. Stephen e Wendy já estavam entrando em uma idade avançada e julgaram que era a hora de diminuir a velocidade. Eles então se instalaram em Concord para ficar perto da família e amigos. Uma das atividades preferidas do casal era fazer trilha. Eles já tinham passado por muitas ao redor do mundo e tinham certa experiência. No dia 18 de abril de 2022, Stephen e Wendy decidiram caminhar pela floresta. Porém, dessa vez, eles não voltaram. Pela experiência que tinham em trilhas, era muito improvável que tivessem se perdido. E a primeira teoria era de acidente. Ligações e mensagens foram disparadas para o celular de ambos, mas nunca foram respondidas. Eles tinham sido convidados para um evento familiar que aconteceria no dia 20, e não seria compatível com o comportamento deles falhar em aparecer. O último contato estabelecido com o casal aconteceu no dia 18, quando Stephen avisou sobre a trilha que fariam. O local escolhido para a caminhada foi a trilha Marsh Loop, que começava em uma linha reta bem à frente à residência do casal. Trata-se de um terreno com pouca inclinação, sem quedas ou escaladas, e que percorre um espaço de aproximadamente 3 km. Stephen e Wendy geralmente terminavam essa trilha em 45 minutos. Quando eles falharam em aparecer ao evento, a família ficou preocupada. Eles foram até a residência do casal em Alton Woods para encontrar a casa vazia. Não havia sinal de arrombamento ou luta, e nenhum item parecia fora do lugar. Os veículos estavam estacionados na propriedade e as chaves foram encontradas dentro da casa, junto aos celulares. A polícia foi acionada, o casal dado como desaparecido e uma equipe de busca partiu em direção à trilha. Após alguns minutos de caminhada, a polícia avistou algo a poucos metros do caminho principal, já para dentro da vegetação. Aquele era um acampamento, e não estava vazio. Um homem estava sentado ali, cercado por alguns itens. Ele se identificou como Arthur Kelly, de 30 anos. Dizia que vinha de Boston e que estava apenas acampando. Quando questionado, ele disse que não tinha visto ninguém passar por ali. O nome Arthur Kelly foi jogado no sistema da polícia e não retornou nenhum resultado, o que não é comum. Mesmo para indivíduos inocentes, o sistema costuma retornar informações básicas. Ele foi confrontado pelo agente e imediatamente seu comportamento mudou. Esse homem ficou agitado, disse que poderia acampar onde quisesse e se recusou a continuar conversando com a polícia. Continuar na cena do crime não seria algo que um criminoso convencional faria, mas por algum motivo, os agentes não solicitaram pelo documento desse homem. Talvez porque ele já estava tomando uma postura mais hostil e a equipe ainda precisava encontrar o casal desaparecido.
mas antes de seguir viagem, um dos policiais notou algo estranho. Aquele pequeno acampamento estava forrado com latinhas de refrigerante, mais especificamente a versão Cold Red de Mountain Dew. Arthur continuou em seu acampamento e a polícia continuou com a busca. Essa operação atravessou a madrugada e chegou ao dia 21, ainda sem sinais do casal. De volta à residência, a polícia encontrou 2 celulares. Inicialmente, acreditavam que um seria de Stephen e outro de Wendy, mas eles estavam enganados. Nenhum daqueles aparelhos pertencia a Stephen, o que significava que muito provavelmente ele tinha carregado o seu até a trilha, enquanto deixou os da esposa em casa. A polícia entrou em contato com a Google e solicitou ajuda para rastrear o aparelho. Aproximadamente às 17 horas do dia 21, a Google entregou o relatório solicitado à polícia. Através da geolocalização, eles descobriram que o celular de Stephen entrou na trilha no dia 18, às 14 horas e 48 minutos. A última vez que ele apareceu na rede foi às 15 horas e 47 minutos, ainda dentro da trilha. Isso ajudou a polícia a funilar a área e um perímetro foi estabelecido ao redor do último local onde o celular se demonstrou ativo. Cães farejadores se uniram à equipe e às 18 horas e 14 minutos eles se agruparam ao redor de algumas folhas e galhos. Os cães se sentaram próximos a um espaço de terra mexida, coberta de forma não natural. As coleiras foram trocadas por pás e os corpos de Stephen e Wendy foram encontrados. O legista identificou 4 perfurações no corpo de Stephen e 2 no corpo de Wendy. Eles faleceram vítimas de disparo de arma de fogo. A perícia concluiu que eles foram assassinados em outro lugar e os corpos arrastados até onde foram enterrados. As buscas terminaram da pior forma possível e o departamento de homicídios assumiu o caso. Essa nova equipe de investigação ficou sabendo sobre o suspeito de nome Arthur Kelly. O policial que fez o contato foi capaz de dar uma descrição do sujeito. Obviamente o nome era falso, e o acampamento estava a pouco mais de 1 quilômetro de onde os corpos foram encontrados. É incomum que o criminoso permaneça por tanto tempo próximo à cena do crime, principalmente colocando a si mesmo em uma posição tão exposta e suspeita. Não ter solicitado sua documentação foi um erro, e não é necessário dizer que ele já não estava mais lá. A investigação retornou ao local do acampamento, mas era como se ninguém nunca tivesse se instalado ali. Nenhum item, marca ou lixo foi deixado para trás. 2 testemunhas que fazem aquela trilha com frequência foram entrevistadas pela polícia. Uma delas confirmou ter visto um acampamento ali perto, mas em local diferente de onde o encontro com a polícia aconteceu. Essa pessoa que passava por ali diariamente disse que o acampamento estava lá desde janeiro, mas que após a descoberta dos corpos, o local foi queimado e abandonado. Os agentes foram até o local e encontraram algo interessante por entre as folhas. Uma latinha do refrigerante Mountain Dew, da versão Cold Red, a mesma vista pela polícia no outro acampamento. Tanques de propano, itens aleatórios e até moedas europeias foram recolhidas do local. A segunda testemunha, que também utilizava a trilha, passou pelo local no dia 18, quando o casal desapareceu. Essa pessoa estava caminhando com seus 2 cães e se lembrou de cruzar com um casal. Ao ver as fotos, confirmou que eram Stephen e Wendy. Eles se cumprimentaram e continuaram caminhando em direções opostas. Cerca de 10 minutos depois, essa testemunha alegou ter ouvido o som de 5 disparos de arma de fogo. Essa pessoa continuou andando e encontrou um homem em um acampamento, próximo à trilha. Eles não interagiram, mas esse homem ficou encarando a testemunha durante todo o tempo. Com medo, essa pessoa chegou a olhar para trás, e o homem continuava olhando fixo para ela. A polícia já tinha seu principal suspeito, que ficou conhecido como o Homem Mountain Dew, em referência ao refrigerante. A investigação compartilhou um retrato falado junto a características do suspeito, na esperança de conseguir a ajuda da população. Algumas pessoas foram até a delegacia e alegaram terem visto esse homem entre novembro de 2021 e abril de 2022. Ele foi descrito como sendo um morador de rua por algumas pessoas. Ele foi visto com frequência naquela área até que desapareceu, coincidentemente, logo após os homicídios. Em posse dos tanques de propano, a investigação começou a procurar pela fonte mais próxima. Eles encontraram uma unidade do Walmart ali perto que vendia esse item e solicitaram as imagens das câmeras de segurança. E foi assim que eles encontraram o suspeito. Eles descobriram que esse homem efetuou a compra desse produto diversas vezes, em diferentes dias. Isso conectou o suspeito ao segundo acampamento, e ficou evidente que ele tinha diversos pontos de apoio por entre a vegetação. Um comportamento incomum para alguém que simplesmente estaria acampando por lazer. Aqueles eram pontos de observação. Esse homem não estava à procura de paz, estava à procura de vítimas. Muitas pessoas já tinham visto aquele homem, mas ninguém sabia dizer quem era. Sempre cobrindo a cabeça e rosto, seu desaparecimento repentino chamou ainda mais atenção e a polícia trabalhou para revirar cada pedra e galho daquela área.
Em certa ocasião, eles encontraram um estojo de munição compatível com os disparos efetuados no casal. Os homicídios aconteceram em abril, mas foi apenas em setembro que a investigação conseguiu algo realmente interessante. Até então, eles não tinham nem ao menos o nome do suspeito. Apenas sabiam que ele era apaixonado por um refrigerante em específico. A polícia verificou todas as transações feitas por esse homem naquela unidade do Walmart e descobriu que ele utilizou 5 cartões pré-pagos diferentes em um período de 5 meses, o que dificultou o rastreamento. Esse era um sujeito que tinha algum conhecimento de procedimento policial, ainda que raso. Ele usava cartões pré-pagos, estava sempre cobrindo o rosto por conta das câmeras, se apresentou com um nome falso e queimava ou recolhia os acampamentos que não usava mais. Ele tentou se evadir, mas não conseguiu. Entre todas as compras, a polícia conseguiu rastrear apenas uma: a aquisição de algumas vitaminas através do site booksupplements.com. Por conta do produto comprado, era necessário apresentar a identidade no recebimento do pacote, que foi entregue em Walgreens, próximo à trilha. A encomenda foi paga e recebida por um homem de nome Logan Clegg. Diferente do nome falso, esse retornou informações básicas quando jogada no sistema da polícia. O nome levou ao rosto, que foi comparado ao retrato falado. A polícia tinha encontrado o suspeito. Logan Clegg nasceu em 24 de janeiro de 1996. Ele já tinha sido preso 2 vezes. A primeira em agosto de 2020, em Salt Lake City. Logan recebeu ordens diretas para manter as mãos à mostra, mas não o fez. Ele foi algemado e os policiais encontraram uma arma de fogo escondida em suas roupas. Existe uma diferença legal entre portar uma arma de fogo visível e porte velado. Logan não tinha permissão para nenhum dos dois, e a pistola era roubada. Ele foi abordado por 3 agentes após o mercado acionar a polícia. Além da arma ilegal, ele estava furtando produtos do Walmart. Durante essa interação, Logan se demonstrou incrivelmente arrogante. Ele disse que o produto roubado não custava nem $25, como se isso fosse justificativa para roubá-lo. Ele foi o mais desagradável possível com a equipe, insinuou que eram covardes e pediu a oportunidade para lutar com um deles sozinho. Esse policial disse que ele não teria chances e Logan respondeu que preferia morrer do que ir para a prisão. O que ele não entendia era que essa escolha já não era mais dele. O criminoso parecia viver em um mundo descolado da realidade. A polícia não está na rua para encontrar uma luta justa. Ela está lá para proteger a sociedade. O objetivo não é dar uma oportunidade para o criminoso, mas justamente o contrário. Todo treinamento, equipamento e aval do Estado é pensado para que seja desigual. E talvez Logan tenha descoberto isso naquele dia. Ele ficou preso por 2 semanas e conquistou a liberdade. 19 dias depois, ele voltou a ser confrontado pela força do Estado. Logan estava roubando o estabelecimento após a invasão, quando a polícia foi acionada por um alarme silencioso. Ele foi preso em flagrante, novamente com a pistola roubada. Logan foi sentenciado a 72 dias de regime fechado, seguido por 3 anos de liberdade condicional. Ele claramente não era compatível com a sociedade, e a julgar por seu comportamento diante da polícia, não realizava esforços para mudar. Mas de qualquer forma, ele voltou para a rua. Para a surpresa da justiça, e apenas da justiça, Logan voltou a roubar outra loja em Utah, ainda durante a condicional. Dessa vez ele não foi pego em flagrante, e um mandado de prisão foi emitido. Não apenas pelo roubo, mas também por nunca ter comparecido a uma delegacia para cumprir sua parte da condicional. Em 2022, ele tinha 26 anos de idade. Seus pais eram Randall e Tisha. Ele nasceu no Arizona e eventualmente se mudou para Washington. Logan tinha apenas 12 anos de idade quando seu pai tirou a própria vida, por motivos desconhecidos. Esse evento causou grande impacto em Logan. Segundo familiares, seu comportamento apenas piorou após aquele dia. De qualquer forma, essa não é uma justificativa para cometer homicídios, e o casal não foi a primeira vítima. Em 2018, Logan foi identificado como suspeito em um assassinato cometido por golpes de faca. Na época, ele foi interrogado e deu sua versão. Ele alegou que trabalhava em uma unidade do McDonald's no turno da madrugada e estava caminhando até lá próximo da meia-noite, quando do nada, um homem apareceu e começou a agredi-lo. Logan estava carregando uma faca naquele momento e usou o item para se defender do suposto agressor. Esse homem foi esfaqueado múltiplas vezes e faleceu. Esse agressor/vítima era Corey Ward, de 30 anos. Sua família se recusou a acreditar que ele seria capaz de agredir alguém, de forma tão aleatória. Corey e Logan não se conheciam e não tinham qualquer tipo de ligação. Corey tinha emprego fixo e não tinha o costume de ficar vagando pelas ruas de madrugada. Uma das teorias na época foi de que Logan tivesse sido visto mexendo no carro desse homem. Corey desceu para tirar satisfações, a briga começou e Logan usou a faca para se defender. Essa é apenas uma teoria e provavelmente nunca saberemos a verdade. A justiça não seguiu com o caso e Logan não foi preso.
existe a possibilidade de Logan estar apenas procurando uma desculpa para cometer seu primeiro homicídio, e teria provocado aquela situação. Seu comportamento sempre foi agressivo e hostil, com todos ao seu redor. Ele culpava o mundo pelos traumas e exibia comportamentos geralmente associados a psicopatas. E aqui, algo realmente estranho aconteceu. Em outubro de 2019, Logan viajou de Denver para Paris, onde ficou por 2 semanas. Em junho de 2021, ele viajou de Chicago para Lisboa. Durante os próximos meses, ele viajou de Munique para Reykjavik, e de lá para Boston. Ele viajou pela Europa durante 5 meses, mas não sabemos o que ele fez e quais os seus objetivos. Como ele se sustentou, nós temos uma ideia, mas que nunca foi comprovada. Seriam roubos e furtos. Foi talvez nessa época que ele teve acesso às moedas, mais tarde encontradas em um dos acampamentos. Em novembro de 2021, ele estava de volta em solo americano. Logan tinha passagem comprada de Nova York para Reykjavik, na Islândia. O voo aconteceu em fevereiro de 2022, mas ele não embarcou. Nessa época, ele estava em Concord, Nova Hampshire. Sem amigos, esposa ou familiares próximos, essas viagens misteriosas nunca foram desvendadas. Entre novembro de 21 e fevereiro de 22, Logan trabalhou em um McDonald's, onde se apresentou com o nome Arthur Kelly. Ele nunca chegou atrasado, sempre trabalhou direito, e seus colegas o descreveram como alguém quieto, mas com um péssimo temperamento. Ele era super protetor com sua mochila por algum motivo, arrumava briga com funcionários e clientes, e tinha muita dificuldade em controlar a própria raiva. Em fevereiro, ele pediu demissão. Sem residência fixa, Logan passou a morar na floresta, próximo à trilha. A polícia já tinha um nome, um rosto e um histórico, mas infelizmente não tinha um endereço, e os acampamentos de Logan tinham desaparecido. Quem surgiu no radar da polícia foi Arthur Kelly. Um homem com esse nome adquiriu uma passagem de ônibus de Boston para Albany, mas alterou o destino para Burlington, em Vermont. Em outubro, ele comprou uma passagem aérea de Nova York para Berlim, na Alemanha. Para isso, ele precisava entregar 2 informações: um endereço e um número de contato. O endereço era de um estabelecimento por onde Logan nunca passou, mas o número de telefone era realmente dele. Era um número temporário, como esses adquiridos em cartões avulsos, mas ajudou a polícia no rastreio. No dia 11 de outubro, esse número se comunicou com a rede em uma área de vegetação em Burlington. De lá, ele seguiu para uma área urbana e chegou a uma loja de conveniência. Com o suspeito se movendo em tempo real, uma operação foi montada e saiu à caça. Eles seguiram o criminoso até uma biblioteca. O local foi cercado e os funcionários avisados sobre a operação. A equipe se dividiu para cobrir pontos estratégicos e proteger civis, em caso de confronto. Fortemente armados, eles progrediram com cautela enquanto encontravam o melhor trajeto para surpreender o alvo. Logan foi localizado no 2º andar, ocupando uma mesa ao canto. Os policiais se aproximaram e foram capazes de render o criminoso. Esforços foram feitos para prevenir danos colaterais e civis foram acalmados pela força policial. Logan não ofereceu resistência e foi algemado. Com uma operação limpa e sem confronto, o criminoso foi escoltado para fora enquanto perguntava o motivo por estar sendo preso. Ele negou seu envolvimento com os homicídios, foi colocado na viatura e transportado para a delegacia. Durante o processo, alguns itens foram confiscados do sujeito: um passaporte falso da Romênia, com o nome Claude Zimo, uma pistola compatível com o calibre utilizado nos homicídios de Stephanie e Wendy e mais de $7.000 em espécie. Nenhum documento original com seus dados reais foi encontrado. Ele não estava mais trabalhando no McDonald's e não conseguiu explicar de onde tirou o dinheiro, ainda que não seja realmente um mistério para ninguém. A polícia seguiu o rastro do celular de volta ao acampamento e conseguiu recolher mais itens. Entre comida e carregadores de telefone, eles também encontraram uma grande quantidade do refrigerante Mountain Dew. A investigação chegou à conclusão que os acampamentos serviam não apenas como moradia, mas também como pontos de observação e oportunidade. Já em local isolado, ele aproveitava para seguir e roubar suas vítimas. Talvez Stephen e Wendy tenham apresentado resistência no dia 18, terminando no duplo homicídio. Agora olhando para trás, talvez essa história tenha se repetido com Corey. E para alguém valente a ponto de desafiar um policial para uma briga, Logan se demonstrou medroso diante da consequência dos próprios atos. Ele foi acusado pelo duplo homicídio, mas continuou negando seu envolvimento. Ele foi a interrogatório em 12 de outubro de 2022, e o julgamento começou em 2023. Ele alegou que não estava em Concord em abril, mas que teria deixado a cidade entre fevereiro e março. Ele alegou que não estabeleceu acampamento na floresta e que nunca esteve na área de Alton Woods ou na trilha Marsh Loop. Ele chegou a negar que conhecesse o nome Arthur Kelly e disse que nunca teve uma arma de fogo. Não é necessário listar o quão absurdas eram suas alegações, mas talvez consumido pelo isolamento, ele tenha criado um reinado de fantasia, onde era mais inteligente do que todo mundo. A realidade, por outro lado, não se importava.
Logan foi pego portando armas de fogo veladas mais de uma vez. A última foi analisada pela perícia e era compatível com a mesma utilizada nos homicídios de Stephen e Wendy. Existem gravações dele frequentando o Walmart de Concord durante os meses que disse não estar lá, e testemunhas o descreveram em acampamentos em Alton Woods, onde alegou nunca ter ido. O mesmo refrigerante em todos os acampamentos também apontavam para alguma conexão entre eles, além do celular que foi rastreado até o último. Os euros encontrados, o estojo de munição e os tanques de propano também o colocavam em cada um dos acampamentos. Logan sempre foi alguém problemático, e a morte do pai apenas piorou as coisas. É possível que ele seguisse o mesmo caminho mesmo sem esse evento traumático, mas isso nós nunca saberemos. Sua equipe de defesa pouco pôde fazer diante do resultado balístico, além de rejeitá-lo. Como não existiu confissão, a declaração de insanidade também não foi utilizada. Sua advogada tentou provar que Logan não estava se escondendo por causa dos homicídios, mas por causa do mandado de prisão já existente em seu nome, por conta da violação da condicional. Arthur Kelly e Claude Zimo não foram a julgamento. Logan Clegg, sim. Ele foi considerado culpado por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Logan foi sentenciado a 2 prisões perpétuas consecutivas, com um mínimo de 50 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Até hoje, ele continua alegando inocência e apela para o Supremo Tribunal por um novo julgamento. Como não houve confissão, nós não sabemos exatamente o que aconteceu naquele dia. Podemos apenas supor que uma interação iniciou entre Stephen, Wendy e Logan. Fosse motivada por assalto ou pela vontade do casal em ajudá-lo. A conversa terminou em briga que evoluiu para homicídio. Stephen e Wendy dedicaram suas vidas para ajudar os outros. Eles criaram 2 filhos, eram muito respeitados e amados pela família e estavam finalmente aproveitando a aposentadoria, após uma vida cheia de viagens e sacrifícios. Infelizmente, por motivos desconhecidos, suas vidas foram levadas naquele dia. A pena capital foi abolida em Concord em 2019, pouco antes da prisão do criminoso. E para alguém que dizia preferir a morte do que a prisão, talvez essa seja uma péssima notícia, ao menos para ele. Hoje, aos 29 anos de idade, Logan Clegg encontra-se encarcerado na prisão estadual de New Hampshire, enquanto cumpre a primeira de 2 prisões perpétuas. Ele ficará elegível para a liberdade condicional em dezembro de 2073. Tendo sucesso, ele estará apto a iniciar os próximos 50 anos, no mínimo, referente à segunda prisão perpétua.